Então, olha só, hoje, 3/5/2021, uma segunda-feira, a nossa aula de Geografia, volume 2. Nós temos como título do nosso assunto os elementos e as paisagens, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, como eu estava falando, elementos e as paisagens. Aí eu perguntei se as paisagens elas podem ser só naturais ou também naturais e artificiais. Aí vocês me responderam que podem ser as duas. Naturais, não é? Que são aquelas ligadas à vegetação, à natureza, né? A paisagem natural mesmo, a vegetação. E artificial, que são os prédios, os monumentos, que são os prédios, os monumentos, que são... porque tu ainda vai fazer, né? Podem. Que são as paisagens artificiais, que a gente chama artificial. Aquela que é feita pelo homem, tá? Então, olha só. Aí no mapa, ele vem sugerindo algumas paisagens. Paisagem do Canadá, do Caribe, Andes e Ceará. Então, aqui nós temos paisagens ligadas ao inverno e temos também paisagens ligadas ao verão. Como assim? Porque nós temos paisagens, como aqui, na Cordilheira dos Andes, totalmente fria, que são aquelas áreas que elas são, que tem o gelo, né? A neve, que a gente particularmente não conhece, não tem esse contato, a não ser que realmente a gente vá para ele. Oi, João. Antártica tem muito gelo. Bom dia, Flávio. Tudo bom? Tudo. Olha só, a gente está iniciando o nosso livro 2, tá? Com o assunto... Isso mesmo, que carinha de espanto foi essa? Agora tem uma diferença, né? Mas eu não tenho o livro 2. Não, meu amor, ninguém tem o livro. Todo mundo está sem livro. Porque teve um probleminha lá nos insumos, lá na editora, e ninguém recebeu o livro ainda. Aí o que acontece? A gente vai iniciar o assunto, tá? Falando sobre ele, fazendo a explanação sobre o nosso assunto, e depois a gente faz exercício no caderno. Tá certo? Quando o livro chegar, a gente já vai estar, afiado no assunto e vai atualizando as atividades e fazendo meio que uma revisão. Tá bom? Qualquer coisa que eu falar que vocês acharem importante, podem anotar no caderno, tá? E o exercício vai ser bem tranquilo, tá bom? Então, o nosso assunto hoje, Flávio, é os elementos e as paisagens, certo? Então, como eu estava falando, a gente não tem o conhecimento desse ambiente muito frio ao ponto de nevar. A não ser que a gente tenha ido, né? Saído do Brasil. Lá tem muito gelo. Tem muito gelo. A não ser que a gente tenha ido para um outro país para poder ter essa experiência, tá? Dessa neve que a gente vê nos desenhos, vê nos filmes, não é? A gente tem locais aqui no Brasil muito frios, mas não necessariamente a esse ponto de neve, tá? A essa situação que a gente vê aqui no livro que ele sugere. Aí aqui vem falando assim, para começo de conversa, tá? Que é aqueles da corneta, que a gente só fala, a gente só vai ver a opinião do outro. Aí diz assim: para introduzir esta unidade, propomos a você e seus colegas que observem o mapa. Porque aqui no nosso livro, quando vocês receberem, vocês vão ver que tem um mapa mundi, a parte do mapa mundi, onde fala sobre esses países que eu falei. Canadá, Caribe, Andes e Ceará, esses locais, tá? Aí aqui diz assim: você saberia dizer um local no país que você mora, bom dia, que seria muito frio? Vocês conhecem
algum lugar aqui no Brasil que é muito, muito frio? Polo Norte. Garanhuns. Polo Norte. Diamado. Não, aqui no Brasil, aqui no Brasil. Diamadro. Brasília, quem mais? Diamadro. Rio de Janeiro. Olinda. E aqui? Garanhuns, isso aí, ó. É isso que eu ia perguntar. E aqui na nossa região? Hã? Aqui? Não, aqui não. Só assim, muito frio. Locais muito frio aqui no Brasil. E aqui Rio na Grande nossa do região. Sul. Serraneiro. Aí, vê só, aqui na nossa região, a gente tem Garanhuns, tem o Sertão, que é muito frio, Triunfo, Bonito, são locais muito frios, tá? Não chegam a nevar, mas se torna aquela neblina, a gente precisa de uma roupa mais quente. Para dormir, se coloca um cobertor bem quentinho, bem gostoso, né? Diferente aqui da onde a gente mora, que é super quente, né, Deliane? Tudo bom? Então, assim, aqui pega fogo, é mesmo. Então, assim, aqui no nosso país, nós também temos locais muito frios, tá? Mas não como o livro sugere aqui, ao ponto de nevar. Pode. Porque o nosso clima é outro, né? A nossa temperatura é outra. Aí diz aqui, ó, os elementos e as paisagens naturais e culturais. Vamos ver muitas vezes paisagens ao longo do nosso dia. Ô, tia, São tantas. Oi. a senhora pode abaixar o slide? Passar o slide? Posso, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os elementos e as paisagens naturais e culturais, tá? Aí diz assim, deixa eu tirar isso daqui. Aí diz assim, vemos muitas paisagens ao longo do nosso dia. São tantas que, na maior parte das vezes, nem as observamos direito. E, por isso, muitos detalhes acabam passando despercebidos. A gente acaba não prestando atenção. Falar com a tia Paula já? Fala com ela, que ela está por aí. As paisagens são carregadas de informações que poderiam ser percebidas pelos diferentes sentidos, pois não é só no sentido da visão que nos permite analisar. Quando ele fala aqui que não é só no sentido da visão que a gente consegue observar essas paisagens e daí identificar as características daquele local, quais seriam as outras percepções, os outros sentidos que a gente teria para poder observar essa paisagem? Sem ser pela visão. Não, meu amor, sem ser pela visão, sem ver. Eu estou assim, andando de olho fechado, mas eu sei que esse local... Audição. Isso mesmo. Ele tem um local, ele é um local artificial, ele é um local natural, ele é um lugar quente, um lugar frio. Através de quê? Se eu tô com Do tato. eu tô com como é aquele negócio que bota aqui no rosto? Uma venda, isso aí. Tô com uma venda no meu rosto. Parece um tato. Isso aí. Deixa eu só ver o que eles aqui no presencial vão dizer. Diz aí para mim, os de casa já acertaram. Audição, o que mais? Pelo tato, né? Se eu tocar, pelo que eu vou sentir, se é um ambiente quente, frio, né? Pelo cheiro, porque se eu, por exemplo, estiver numa região natural,
de mata, de vegetação, eu vou sentir, não vou? Ou o cheiro de almoço, né? É, né? Então, olha só, aí eu vou sentir o cheiro das flores, da vegetação como um todo. Quando a gente está num ambiente arborizado, que é um ambiente onde tem muita vegetação, Eu senti o cheiro eu consigo até sentir a das árvores, tia. diferente. Não é? Concordam comigo que a temperatura é diferente? Até a temperatura é diferente. Então, olha só. Mais adiante, ele diz assim, ó, justamente o que a gente estava falando. Feche os olhos e imagine o local da foto da página anterior, que é uma foto que ele vem falando aqui sobre paisagem. Deixa eu adiantar aqui para vocês. Se a gente se imaginar, se a gente se imaginar num ambiente, numa mata, por exemplo, que está pegando fogo, Tia, né? Aí a gente está ali passando por ali. Qual é a percepção que a gente vai ter? tia, Oi, Flávio. eu esqueci de pegar o caderno, esse aqui tá aqui. Depois você pega. Ó. Aí, olha só, a gente vai perceber o quê? O cheiro da fumaça, não é? A gente faz o quê? A gente pode ouvir, a gente pode ouvir o A vento, gente tia. vai sentir o calor do fogo na nossa pele e aí a gente vai entender, não é? Que ali é um ambiente que, além de estar quente, muito quente, está pegando fogo, não é? Pelos nossos sentidos, pela nossa Ela te- percepção. Tia, pegando fogo Oi. na floresta ou não? Na floresta, na imagem Por que ele quê? mostra, Porque antes que os animais podem morrer do fogo, né? sim, os animais, a vegetação, não é? Tudo vai acabar sendo queimado, na verdade, né? Aham, e até as árvores. Até as árvores. Os troncos Principalmente a que sobrevivem, só que eles viram cinzas. porque, É, só olha só, os animais na floresta, alguns ainda vão conseguir escapar. Correr do fogo e e escapar. fugir. E fugir. Mas a Então, vegetação não tem como, não é? Ela não está É. enraizada ali no solo. Então, sim. ela vai ser o quê? Queimada. Vai se Então, perder uma grande área verde ali naquela região que está pegando fogo. Tá certo? então, ô tia, Oi. Oi. eles vão sobreviver quando eles vão correr do fogo, né? Não vai sobreviver? Vai, se eles conseguirem fugir do fogo, né, Flávio? Aí Vai eles ser- vão conseguir sobreviver em uma outra área. É, Agora, a vegetação é que não vai ter como sobreviver, que ela não tem como correr, né? Ela está presa ali, enraizada no solo. Então, a vegetação vai ser queimada. aí vai ficar sem comida e nem sem nada, e sem água. Sem água, dependendo da área, não, né? Sem água, não. Mas sem comida, aquele animal que depende diretamente da vegetação, vai haver uma grande mudança na sua cadeia alimentar. Porque se for um animal predador, né, aquele que se alimenta de... Guarda sua tesoura, meu anjo, para não se machucar, tá? Aquele animal que depende de um outro para se alimentar, e se aquele animal morreu, como é que ele vai se alimentar? Ele vai passar por maus momentos, né? Vai passar por um sufoco ali, vai ter que se virar de uma outra maneira. Deixa a Angela voltar. Ele vai ter que se alimentar de uma outra maneira. Falasse com a tia Paula? Ela disse o quê? Ah, tá. Então, ali vai haver uma mudança muito grande na cadeia alimentar desses animais, tá? Que estavam nessa área que pegou fogo, tá?
Aí tem assim, ó, os elementos que foram construídos pelo ser humano são chamados de culturais, humanizados ou artificiais, tá? E o que são essas construções, esses elementos que recebem o nome de culturais, humanizados ou artificiais? Quando alguns desses elementos está na paisagem, ele não pode ser classificado como paisagem natural e passa a ser considerado uma paisagem cultural, artificial ou humanizada, tá? Que é aquilo que a gente falou no comecinho. Tudo que não é natural, tudo que não é da natureza, ela passa a ser artificial, que foi o homem, né? O ser humano que construiu. Então, por isso que ela recebe esse nome. Então, meu celular não vai aguentar, né? A carga. Então, não aguenta a carga também. E bota aqui. Ok. Obrigada. Então, olha só. Só um minutinho. Ó. Então, olha só. Quando a gente parte... Estão me ouvindo bem em casa? Continua me ouvindo? Estão me ouvindo em casa? Tia, tá muito ruim o áudio. Tá o quê? Tá baixo, é? Sim. Eu vou procurar. Pra mim também. Tá muito ruim, tia. Mas tá o quê? Tá baixinho, é? Sim. Eu só gosto, mas é que eu consigo escutar. Vê se melhora assim. Ah, agora sim. Assim? Então pronto. Eu vou deixar o microfone aqui bem pertinho do meu rosto. Tá bom. Deixa eu dar uma adaptação aqui. Continua baixo, tia. Dá pra tá ouvindo direitinho agora, vocês? Sim, tia. Pronto. Então bora lá. Então, esses elementos... Levanta a cabeça, senão tu dorme, Miguel. Vá, levanta a cabecinha. Levanta, homem. Teve noite na tua casa, não foi? Vem. Te anima? Bora. Levanta. Oxe. O povo tudo com sono, parece que não teve noite em casa. Nem eu. Olha só. Então aqui vem dizendo assim, ó. Aí aqui tem uma imagem de satélite, tá? Do globo terrestre. O satélite olhando lá de cima, bem do alto, né? O nosso planeta Terra. Aí o que ele consegue observar nessa imagem que o livro sugere? Ele consegue observar aqui as luzes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele consegue observar as luzes do planeta. Sabe? Imagina aí, que eu sei que vocês têm a imaginação muito fértil. Pode ir, Deliane. Vai mais não? Não tinha pedido para ir ao banheiro? Então, olha só. Ele olhando de cima, ele vai conseguir ver o quê? A imagem do planeta com aquelas luzinhas. Quando a gente está no alto, né? Tá assim, por exemplo, lá no alto da SEC, que eu acho que todo mundo já foi. Ou se a gente está num prédio muito alto também, funciona. E a gente olha assim pela janela, ou olha lá pelas supostas varandas que tem no alto da Sé, quando a gente olha lá para baixo, a gente vê o quê?
Se for à noite, né, de tardezinha, 6 horas, ou à noite A mesmo, luz dos prédios. quando está muito escuro, isso mesmo, Pedro. Então, o que a gente vai ver? Só as luzes, não é? As luzes dos prédios, aquelas luzes mais distantes em algum local. Então, a mesma coisa é a visão que o satélite, a foto que ele nos transmite é essa. A princípio, ele só vai conseguir ver o quê? Só vai ver as luzes. Que é isso que está mostrando aqui no livro. As luzes que ele consegue visualizar, tá? Aí no texto diz assim, essa imagem de satélite, no caso aqui, está mostrando o México, tá? Mas isso é em qualquer área. Um país que faz parte do continente americano, especificamente da América do Norte. A imagem mostra a paisagem durante o período noturno. As luzes representam os locais com mais concentração de pessoas. Porque, por exemplo, se a gente vai para o campo, a gente sabe que o campo ele não é tão populoso, tão habitado como aqui na cidade. Então, se eu tiver essa visão do campo, eu sei que vou ver o quê? Uma luzinha lá, outra lá embaixo, não é? Não é? Eu lembro que quando eu ia para o sítio dos meus avós, lá na época era pouco habitado. Hoje já tem mais um pouquinho. Chegou mais uma ou duas pessoas. É matemática? E eu lembro. Vai. E eu lembro que quando eu olhava pela janela, eu via o quê? Uma luzinha lá em cima, no morro. Outra lá, bem distante. Não é? Via a casa do meu tio, que era mais adiante. Depois outra luzinha lá, bem distante mesmo. Não conseguia nem ver a cidade. Tem uma cidade próxima, mas eu não conseguia ver a cidade porque ainda era distante, tá? Então a gente ficava olhando o quê? Uma luzinha aqui e acolá, como a gente chama. Então isso quer dizer o quê? É um indício de quê? De que há poucas pessoas morando naquela região, não é? Se eu olho pela janela do meu apartamento, vamos dizer que eu moro num apartamento lá no 15º andar, bem alto. E se eu olho pela janela ou pela cobertura, eu vou ver o quê? Assim, né? Muitas luzes. Por quê? Porque eu estou na cidade. E a gente sabe que a cidade ela é mais populosa, tem mais pessoas. Até hoje mesmo da nossa casa, se a gente subir no ponto mais alto da nossa casa, a gente vai ver no nosso próprio bairro muitas luzes. Simboliza o quê? Que tem muitas pessoas. E é justamente isso que a imagem está trazendo aqui, quando ela fala assim. As luzes representam os locais com mais concentração de pessoas. E aqueles que têm menos luzes, menos concentração de pessoas. A impressão que temos é de que todo o território já foi transformado pelo homem. Será que todo o território brasileiro, todo o território mundial, levando em consideração o planeta, será que todo o território ele já foi tocado pelo homem, já teve a influência, a transformação do homem naquele local? Sim ou não? Em alguns lugares não, tia. Em alguns lugares não. Tem lugares ainda muito remotos, assim, de difícil acesso, tá? Que ainda que o homem tenha chegado lá, ele não tenha conseguido fazer essa mudança, tocar, para poder fazer esses elementos artificiais que a gente viu aqui no livro, nesses locais. E tem locais que são preservados, ou seja, o homem tem acesso, como alguns pontos turísticos, ele tem acesso à natureza, mas ele não degrada a natureza. Ele não toca ao ponto de modificar a natureza. Certo? Por exemplo, ele vai fazer uma trilha em um local onde as trilhas, por sinal, é muito legal. Quem já teve a oportunidade de fazer sabe que é bom. Quem não teve, quando puder, faça, porque é muito legal as trilhas. E ali tem locais naquelas
que se faz trilhas, que ele não pode nem arrancar uma folhinha de uma árvore, de uma planta, de uma vegetação. Então, ele só passa, como eu estou passando aqui, ó, no corredor da nossa sala, sem tocar em nada. Ele só passa para visitação visual, tá? Ele não toca em nenhum ser vivo daquele, ele não degrada, ou seja, ele não tira uma folhinha, uma flor. Ah, essa flor é muito bonita, eu vou levar para mim. Leva não. Porque além da conscientização que ele tem para poder frequentar aquele lugar, existem pessoas que estão ali, ó, de olho para que essa degradação não exista. Então, são ambientes totalmente naturais mesmo, tá? Tem a presença do homem, mas não tem a participação do homem para transformar esse ambiente natural em artificial. Certo? Vamos ver, vamos adiante. Aí aqui tem assim, deixa eu adiantar aqui para vocês. Aqui são exercícios, tá? Por isso que eu estou passando. Aí nós temos aqui as paisagens naturais e o turismo, que é basicamente isso que eu estou falando, que são áreas, acho que sim, provavelmente, que são locais em que existe a visitação, tá? Do público, mas ele não tem acesso a esse ambiente como forma de mudança, de degradar. Bom dia. Oi. Não, eu vou ver se está no armário. Já já eu vejo. Bom dia. Tia, o que a gente vai fazer agora, tia?
Estão me ouvindo agora? Sim. Ai, que bom! Sim. Graças a Deus. Então vamos lá. Não sei o que foi que aconteceu que eu perdi o contato com vocês. Então, olha só. Quando ele aqui fala, né, das paisagens natural e o turismo, é aquilo que a gente estava falando sobre os ambientes naturais que os homens têm acesso como turismo, mas eles não degradam, tá? Eles não destroem esse ambiente, que podem ser praia, florestas, cachoeiras, enfim, ambientes naturais. Aí nós temos aqui no mundo digital, que a gente não vai fazer, o exercitando, que só quando o nosso livro chegar. Quando o nosso livro chegar, a gente vai ter muita coisa para atualizar. Muita coisa mesmo. A gente vai correr bastante. Aí tem aqui, ó, falando sobre a modificação das paisagens. Vamos ver o que ele está falando aqui sobre a modificação das paisagens. Deixa eu vir para cá, só um minuto. Olha só. Quando ele fala aqui sobre a modificação da paisagem, bora, Miguel. Ele diz aqui, Ita e os colegas selecionaram diversas paisagens para a atividade pedida pela professora. E essa atividade que ele fala aqui é justamente sobre a modificação da paisagem, né? Porque a gente viu, pode ir, Eliane chegou. Porque a gente viu que essa paisagem, tá? Ela pode ser mudada, não é? Ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Sim ou não? Sim. Porque a gente viu que ambientes naturais podem se transformar em ambientes artificiais. Não é? Mas também a gente viu, deixa a Rian voltar, mas a gente viu também que há ambientes em que o homem não modifica essa paisagem, tá? Aí tem aqui, ó, comunidades tradicionais e as paisagens culturais. Aí ele vem falando aqui sobre os quilombolas, sobre os ribeirinhos, sobre os indígenas e sobre os seringueiros. Essas comunidades a gente já estudou, não foi? Lembram delas? Quando vocês eram segundo ano, que a gente estudou essas comunidades? Lembram? Lembra não? Então, olha só, o quilombola, a comunidade quilombola, é aquela que vem dos índios, desculpa, aquela que vem dos escravos, tá? Que eram escravos que fugiram para os quilombos, né? Que eram áreas onde eles conseguiam se manter, entre aspas, livre, ou pelo menos longe dos seus senhores e longe daqueles castigos horrorosos que eles recebiam, chicotada, entre outras coisas. Então, eles se mantinham naqueles ambientes. De que maneira? Não é que eles conseguiam sobreviver? Como? Quem sabe aí? Cultivando, né, uma agricultura de subsistência, animais de pequeno porte para o consumo ali, tá? E as comunidades ribeirinhas, como é que elas são caracterizadas? Hã? Eles vêm da pesca, tia. Vivem da pesca, isso aí, Pedro. As ribeirinhas, elas moram, como o nome já sugere, né? Na beira dos rios, tá? E elas sobrevivem do que aquele rio, daquele mar oferece, que é a pesca, né? Que são outros animais que ele consegue resgatar
ali daquele, assim, eu digo outros animais, peixes de várias espécies, na verdade, né? Que eles conseguem fazer a pesca e ali sobreviver e vender também. E as comunidades indígenas? E aí, as comunidades indígenas? Da caça, Caçam. subsistência. Isso mesmo, Então, perfeito. E os seringueiros? Quem lembra aí das comunidades seringueiras? Eu sei, eles extraem látex. seringueiros tiram a borracha. Árvore. Eles fazem Da borracha. dos seringais, Tia, né? sabe Extrai o aqui? látex da árvore, tia. Eles fazem Ô, tia, cortes para pegar borracha. tia, Isso. Oi, Pedro. Não, oi, Flávio. tu sabia que a minha sandália é de látex? É de latex? É de borracha, é? Não, eu acho que é de borracha, mas aqui é de látex. Então, é porque ela é de borracha, né? Uhum. Então, olha só, justamente, os seringueiros, né, eles trabalham, não é, com esse Pra seringal, fazer. com aquela árvore. Que eles podem, com látex, eles podem fazer bota, luva, borracha e bexiga. E até a sandália que eu tenho a minha. Isso mesmo, isso mesmo. Gostei da sua colocação. É isso mesmo. Eles fazem vários elementos, né, derivados dessa borracha, desse latex. Aí nós temos aqui, ó, a Tia, sociedade... Oi, o falar. látex ele é cor branco, né? Isso. É como um leite, né? Quando ele é extraído ali da árvore, Ela parece ele uma é... bola, né, tia? Só que ele Isso. coça. Mas aqui eu Ele vi é, o celular da minha irmã, a foto do látex. ele é branco, né? Como um leite, assim, na cor de um leite. E Ou ele já pozinho, vem né? meio visgoso mesmo. Ou Meio como uma cola. Coça, né? Aí, olha só, nessa outra página, a gente tem aqui, ó, para a gente finalizar, que eu vou procurar saber se vai ter educação física, tá? Diz assim, a sociedade moderna... Ô, Paula, vai ter educação física? De 8h40 tem, né? Não. Nossa. Olha só. Da garganta? Então levanta a máscara. Certo. Para poder de 8h40 ter educação física. Eu vou ver se tá? Agora não, no intervalo, né? Para perder aula. Tem tempo ainda. Então, olha só, aí aqui diz assim, a sociedade moderna e as paisagens culturais. Aqui já é o inverso do que a gente veio falando até agora. Por quê? Porque nós temos aqui uma imagem de uma área totalmente com plantações, totalmente agrícola, tá? E não é uma agricultura de subsistência, pelo contrário. Pelo contrário, é uma agricultura produtiva. É uma agricultura totalmente produtiva, ou seja, de grande escala, tá? Onde ele vai fazer o quê? Ele vai plantar para vender, tá? Totalmente industrial. É uma plantação que requer muitas pessoas. Isso é o contrário, ele planta para si mesmo. Sim, aí é de subsistência, tá? Que planta para si mesmo é subsistência. Essa que a imagem propõe, vai fazer agora, Essa que a imagem está propondo é uma agricultura totalmente onde é utilizada as máquinas, as colheiteiras, as plantadeiras, tá? Então, ele é totalmente em grande escala. Ele planta
para poder vender e, com isso, ter lucro, ter dinheiro, ter condições de se manter. Aí vem mostrando também aqui uma foto de uma cidade hiper mega moderna. Como assim? Hiper mega moderna. Uma paisagem onde a gente pode ver prédios muito grandes, muito altos, tá? E Torres, muitas residências, muita uma área gente totalmente modificada, porque totalmente artificial, tá? Por exemplo, se fala muito, quando se fala em grandes cidades, se fala muito de São Paulo, não é? Ah, porque São Paulo, lá, o que acontece? É um local muito povoado, onde tem muitos prédios, não é? Onde tem muitas indústrias. Então, é uma área totalmente modificada de natural para artificial, certo? Então, a gente tem muito como referência... Ah, tá. Pode botar aí. Então, a gente tem muito como referência São Paulo, como cidade relacionada ao desenvolvimento, certo? Aí nós temos aqui falando assim, ó. A paisagem do campo ou rural, né, que é a mesma, que é a zona rural ou o campo, como a gente fala, é tia, aquela onde as pessoas se dedicam a cultivar e colher plantas e a criar animais. Urbano comentou com os seus colegas que perto do sítio da família existiam muitas paisagens rurais e que elas são bem parecidas. Por isso, as pessoas que são convidadas para vir visitar o sítio, muitas vezes têm dificuldade para encontrar o endereço do lugar. Porque a gente viu que o endereço ele é importante para quê? Para a gente se localizar. Se eu vou para uma área de sítio que não tem rua, não é? Não tem um ponto de referência, tipo aquela igreja, aquela pizzaria, né, que a gente usa como ponto de referência. Como é que eu vou localizar? Eu não conheço. Vou lá para o sítio da casa de Rian e não sei aonde é. Eu posso usar um GPS, mas se eu não tiver nem GPS, só estou com a cara e a coragem. Rian disse assim, tia Jane, vai lá no meu sítio. Ele fica, vamos supor, perto de Itaquaritinga do Norte, na terceira entrada depois da curva. Passou Toritama, a segunda curva da terceira entrada. Eu tenho que achar, não tenho? As pessoas antigamente não tinham GPS. Não tinha mapa. Não tinha, antigamente nem tinha mapa. não tinha desenvolvido a tecnologia. Como é, Flávio? Rapidinho. Porque não tinha desenvolvido a tecnologia. Por isso eles não usavam GPS. Mas olha só, naquele tempo não tinha carta, era muito difícil, quer dizer, que ter tinha, mas era anos-luz, né, para chegar, era muito difícil. Oi. Não tinha. Não tinha, David está dizendo aqui, não tinha carro, não tinha videogame, não tinha ônibus, não tinha GPS, não tinha ventilador, não tinha geladeira, porque não tinha energia elétrica no sítio. Desenvolvendo ainda a vida Não tinha nem ventilador, ia ter ar-condicionado e almoço. Ainda que não tem. Então, olha só, se não tinha nada disso... Tinha uns bancos, né? Tinha uns tamboretes. Aqueles banquinhos de madeira. Então, olha só. Se não tinha... Tinha o quê? Se não tinha nada disso, né? Que hoje a gente tem para facilitar a nossa vida. Cheguei lá em Toritama, passei da primeira curva que Rian disse, e não achei a terceira entrada. Passei batida, ó. Me distraí, perdi a entrada. E agora?
Aí agora, como é que eu vou fazer? Que eu não tenho como entrar em contato com o Rian. Eu vou ter que voltar. Aí Né? tem que usar o GPS. Não tem, meu amor. A gente não tinha GPS antigamente. Então, eu vou ter que Então tinha voltar. que ver as plaquinhas. Tem o quê, Pedro? Tinha que ver as plaquinhas. As plaquinhas. Então, olha só. Eu vou voltar ao meu ponto inicial e começar a prestar atenção na terceira entrada que Rian me falou. E dali, ir prestando atenção nos pontos de referência que ele me deu. Por exemplo, tia Jane, quando você entrar lá na terceira entrada, vai perceber que tem uma cerca numa cor vermelha. É um ponto de referência. Vai passar por uma casa branquinha da porta vermelha, porque combina com a cerca. Depois dessa casa vai andar mais ou menos uns 300 metros e vai entrar à esquerda. Então, nessa situação, eu vou ter que prestar muita atenção nos pontos de referência, na comunicação, na informação que Rian me deu. Eu não tenho outra maneira. E se eu ainda me perder, quando eu encontrar uma pessoa pelo meio do caminho, porque sempre tem alguém no meio do caminho, mas sempre tem. Aí eu vou perguntar, quem sabe aí, o senhor sabe aonde mora Rian? Aí ele vai pensar, sei, vai assim, entra ali, entra lá no finalzinho é a casa de Rian. É assim que a gente fazia, quando não sabia chegar a um local e não tinha GPS, não tinha celular para se comunicar. Porque a gente se encontrou antes. Porque a gente se conhecia, a gente é parente, a gente é amigo, a gente estuda junto, sei lá. A gente se conhece de algum lugar. Eu só vou na sua casa se eu te conhecer. Eu não vou chegar lá. É aqui que mora Miguel, é? Um menino assim, assado, guisado. Não vou, né? Tia, Oi. o que você tá falando, tia? Não, eu tô brincando aqui com o Miguel. Ah, Quando a gente fala assim, Tia. Tia. então olha só, eu vou deixar como atividade para vocês que estão em casa. Deixa eu pegar aqui, dar uma olhadinha rapidinho.